Olá pessoal, chegamos para dar continuidade à correção da prova. Agora eu vou entrar na legislação aplicada à EBSER. Prova, lembrando, prova de ensino médio. Essa prova que eu vou corrigir é a prova de ensino médio tarde. Publiquei hoje cedo a prova de ensino médio tarde também, legislação do SUS. E alguns inscritos vieram me dizer que não são as mesmas questões da manhã. Eu não tinha percebido ainda que de manhã também teve prova para nível técnico, mas não se preocupem que o pessoal de radiologia, o pessoal que fez prova pela manhã, de nível médio, eu vou corrigir a prova para vocês também. Inclusive, eu já dei uma olhadinha por cima, tem algumas questões que vão precisar de fazer recursos na prova de legislação do SUS. Ou seja, algumas saíram com gabarito trocado, gabarito totalmente equivocado. Mas dando continuidade aqui, legislação aplicada à EBSER, tô mais uma vez com a prova de técnico de enfermagem, que também serve para outros cargos administrativos. E vamos lá, questão número 26, para técnico de enfermagem e para técnico administrativo é outro número. De acordo com o Estatuto da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, o Conselho Fiscal é órgão permanente de fiscalização da EBSER e de atuação colegiada individual. Sobre o Conselho Fiscal da EBSER, assinala a alternativa incorreta. Ele quer saber qual a alternativa é a falsa. Vou pegar aqui minha canetinha vermelha para a gente riscar. O Conselho Fiscal é composto por 3 membros efetivos e seus respectivos suplentes. Está correto, o Conselho Fiscal é um dos únicos órgãos que possuem 3 membros e 3 suplentes. Letra B. A eleição para os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal ocorre pela Assembleia Geral. E isso também está correto. A Assembleia Geral é quem elege os membros do Conselho Fiscal, do Comitê de Auditoria e do Conselho de Administração. Na letra C, na primeira reunião após a eleição, os membros do Conselho Fiscal escolhem o seu presidente. Isso, os membros eles vão eleger o presidente entre os 3 membros. Letra D, o prazo de atuação dos membros do Conselho Fiscal é de 3 anos, permitidas no máximo 2 reconduções não consecutivas. Quem não fizer uma leitura atenta dessa alternativa não vai ver aqui o erro. O erro está no não, uma palavrinha restritiva. Não consecutivas, então a incorreta é a letra D. O membro representante do Ministério da Fazenda, porque ainda existe mais 2 membros, um da saúde e outro da educação, apenas o da Fazenda ele deve ser servidor público com vínculo permanente com a administração pública. Verdadeiro, então nós temos uma questão ok, como gabarito letra D. Chegamos na 27. Leia abaixo o inciso 4 do artigo 4 da legislação EBSER. Cabe à EBSER prestar serviços de apoio à geração em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais federais e a outras instituições congêneres. Essa daqui é outra questão sem problema nenhum para responder. Geração do conhecimento e hospitais universitários. Bem simples. Letra C, alternativa correta. 28. O Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares baliza os princípios e valores requeridos de seus colaboradores. Desta maneira, preza por um clima de abertura como forma de evitar a estagnação dos seus colaboradores, encorajando a criatividade em detrimento do conformismo. Em relação ao artigo 7 do capítulo 3 do Código de Ética e Conduta da EBSER, que discorre sobre os compromissos de conduta, analisa as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso. Um enunciado bem grande para você ler um enunciado atrás do outro, acaba sendo cansativo, mas aqui você só precisaria saber que precisa assinalar verdadeiro ou falso. O agente público da empresa, ao manifestar suas opiniões sobre as atividades da EBSER no exercício da liberdade de expressão, deve deixar claro se tratar de opinião pessoal, resguardando a reputação da empresa e de seus agentes. Verdadeiro.
O empregado pode discordar de práticas ou políticas adotadas pela empresa, verdadeiro, devendo discutir suas ideias com o chefe imediato e apresentar sugestões, também verdadeiro. A empresa desestimula o empregado a discordar de suas práticas e políticas. A empresa não desestimula o empregado a discordar. O parágrafo de cima explica o de baixo, a fim de não causar sua demissão por causa justa. Então, esse parágrafo não tem nada a ver com o código de ética, ela é falsa. Então, nós temos aqui que é verdadeiro, verdadeiro, falso. Qual a alternativa? B. Letra B, a resposta correta. 29. No 29, ele colocou aqui alternativas parecidas, mas vamos ver o que ele pergunta. De acordo com o artigo 4 do capítulo 2 do Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, os princípios éticos e morais são fundamentais em todos os processos da empresa. Analise a alternativa correta. Letra A. O decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são exemplos de conceitos éticos que devem ser considerados nas decisões dos gestores, bem como em todos os relacionamentos empreendidos no ambiente da empresa, pois estes princípios podem facilitar a gestão participativa. O decoro, o zelo, essa primeira, ela está incorreta, porque aqui, facilitar a gestão participativa. O Código de Ética e Conduta ele não fala nada sobre facilitar a gestão participativa. A empresa ela precisa estimular o zelo, o decoro, não para facilitar a gestão, apesar de que algumas pessoas podem até achar que facilita a gestão participativa, mas ela segue esses princípios para melhorar as condutas éticas dentro da empresa, para melhorar as inter-relações éticas entre os funcionários, entre os usuários, entre todo mundo que compõe a empresa. O decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são exemplos de conceitos éticos que devem ser desconsiderados. Não devem ser desconsiderados, devem ser considerados nas decisões dos gestores, bem como em todos os relacionamentos empreendidos no âmbito da empresa, pois estes princípios podem tornar complicada a gestão participativa. Mais uma vez, o Código de Ética não estabelece sobre participação participativa, gestão participativa. Os princípios éticos, tais como o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais palavrinha restritiva, deverão ser considerados em todas as decisões. Está falso porque ele colocou não, elas devem ser consideradas. Letra D. Os princípios éticos, tais como o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais, deverão ser desconsiderados. Não, a gente já viu na alternativa acima que eles devem ser considerados. Só isso já deixa a questão incorreta. Letra E. Os princípios éticos, tais como o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais, deverão ser considerados, correto, em todas as decisões dos gestores, bem como em todos os relacionamentos empreendidos no âmbito da empresa, com o objetivo de contribuir para a construção e a consolidação da identidade da EBSER, como instituição que preza pela preservação da ética em todos os seus atos e instâncias. A resposta certa é a letra E. Apesar de que a resposta, a alternativa da letra A, ela não está totalmente errada. Se a gente for pensar de que o zelo, o decoro, eles podem ajudar na participação, que foi o que a alternativa falou, apesar dela estar parcialmente ou ela está correta, ela não consta no Código de Ética. Então, por ela não constar no Código de Ética, a banca a considerou como certa a letra E. Vamos para o número 30. O Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER,
apresenta seus objetivos sociais com base nas leis e diretrizes vigentes. Em seu artigo 19, deixa claro sobre a situação da candidatura a mandato público por ocupantes dos órgãos de administração. Sobre esse tema, assinala a alternativa incorreta. Mais uma vez, ele quer errada. IBFC adora a questão incorreta. Então, sobre a candidatura do indivíduo, quando o indivíduo decide, quando ele manifesta publicamente que ele quer se candidatar, ele já para de receber, ele já deve comunicar, já deve oficializar a sua candidatura. Ele não pode mais receber remuneração por conta disso. Então, letra A. Durante o afastamento por candidatura a mandato público eletivo, o interessado receberá, ele não receberá sua remuneração até a data do registro da candidatura. Então, a letra A já chamamos de primeira. Letra B. Durante o período de afastamento, não será devida qualquer remuneração ao membro do órgão de administração. Verdadeiro, ele não vai receber. É incompatível com a participação nos órgãos de administração da EBSER a candidatura a mandato público eletivo. Verdade também. O interessado à candidatura a mandato público eletivo deverá requerer seu afastamento do cargo administrativo. E isso, assim que ele decidir se candidatar, ele já deve pedir o afastamento. O interessado à candidatura a mandato público eletivo deverá requerer seu afastamento sob a pena de perda do cargo. Então, como foi dito no item anterior, no item de cima, a partir do momento em que torna pública sua pretensão à candidatura. Então, caso ele não peça afastamento e ele queira se candidatar, ele pode perder o seu cargo, caso ele não peça esse afastamento. Então, era até a 30, nós tínhamos sobre legislação da EBSER para nível médio, que o pessoal fez à tarde. Vou fazer ainda a de específico para técnico de enfermagem e para enfermeiro também, ou seja, o nível superior. E vou fazer logo em seguida o nível técnico tarde, nível técnico manhã. Pessoal de radiologia pode esperar que o vídeo para vocês vai sair também. Então, até a próxima e não prometo soltar hoje o vídeo de específica, porque são muitas questões e eu tenho que analisar, buscar na literatura se aquela questão realmente está correta ou não, porque tem algumas coisas que podem estar atualizadas, outras desatualizadas. Então, valeu, até a próxima e tchau!